Boa noite! Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam na sua vida mais uma vez. Que nós possamos juntos separarmos este tempo para estudarmos a palavra de Deus e aprendermos um pouco mais a respeito daquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Como é que vocês estão? Todos bem? Todos em paz e com saúde? Todos conseguindo manter seu equilíbrio, sua saúde física, emocional, mental e espiritual? Como você está? Espero que a palavra de Deus realmente produza no seu coração frutos e traga vida abundante. Nosso objetivo é aprender, através da Bíblia Sagrada, a vontade de Deus para nós, a fim de podermos desfrutar daquilo que Ele tem reservado para você e para mim. A fim de podermos juntos provar do melhor que Deus tem. Nós estamos verdadeiramente buscando a Deus através da sua palavra e também através da oração. Sem isso, dificilmente encontraremos as respostas e também as bênçãos que o Senhor tem reservadas para nós. Sabia que Deus tem planos para a sua vida? Sabia que Deus tem propósitos muito especiais e muito maiores do que você é capaz de imaginar ou até de sonhar para a sua vida? Amados, como um pai, ele deseja o melhor para os seus filhos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, deseja para você e para mim o melhor. O objetivo do coração de Deus é que nós possamos provar, comer, desfrutar do melhor desta terra. E não apenas ficarmos para lá e para cá em meio a uma série de sofrimentos, dores, problemas e crises. Sabe, no mundo nós vamos enfrentar crises. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, disse Jesus, pois eu venci o mundo. O propósito de Deus não é que nós não passemos por dificuldades. Mas o propósito de Deus é que nós superemos os desafios, vençamos as dificuldades, superemos as crises e prevaleçamos, a fim de que Ele nos dê o melhor desta terra. Para Israel entrar na terra prometida após haver saído do Egito, era necessário cruzar o deserto. Agora, o propósito de Deus era que o povo entrasse na terra prometida e comesse do melhor daquela terra. Uma terra que mana leite e mel. Esse é o propósito de Deus. O melhor para você e para mim. O problema é que no processo, muitas vezes nos perdemos, como Israel se perdeu no deserto. Uma travessia que duraria cerca de 40 dias, durou 40 anos, porque aquela geração que deixou o Egito não foi habilitada a entrar e herdar o que Deus prometeu para eles. Então, seus filhos, porque Deus é fiel e cumpre sua promessa. Deus não voltou atrás e desistiu da proposta da terra prometida para o seu povo. Apenas herdaram os que foram merecedores. E para que nós, você e eu, sejamos merecedores, é necessário cruzar o deserto. É necessário atravessar a prova.
É necessário superar o desafio. É necessário passar por lutas. É necessário vencer tempestades. É necessário superar grandes desafios. Porém, com o Senhor ao nosso lado, certamente, se não desistirmos, se não desanimarmos, se não recuarmos, certamente herdaremos e tomaremos posse daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nessa perspectiva, é necessário entender também que o deserto é lugar de passagem, não de moradia. Não somos nômades que peregrinam pelo deserto. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você, tem um lugar reservado para você, tem um lugar reservado para mim, a fim de que nós provemos e experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Deus tem um propósito. E se Ele agir, quem o impedirá? No entanto, para passarmos pelo deserto, para superarmos as tribulações, para deixarmos de lado as nossas próprias angústias e tribulações, precisamos mostrar a que viemos. E a única maneira de mostrar a que viemos é confiando no Senhor. É entregando nossa vida nas mãos do Senhor. É depositando nossa fé e esperança nas mãos de Deus. Deus tem para mim, para você, muito mais do que nós somos capazes de sonhar. Muito mais do que nós somos capazes de imaginar. No entanto, é necessário, como Jesus disse a Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Só para aqueles que nasceram de novo é reservada a bênção. Só para aqueles que nasceram de novo é reservada a promessa. Só para aqueles que nasceram de novo é reservada a vitória. Não foi à toa que Jesus disse isso a Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Nós, você, eu, precisamos nascer de novo. Precisamos deixar de lado nossa carne, nossa velha natureza, nosso eu. Sabe, aquilo que nós herdamos dos nossos pais naturais? As obras da carne, falamos sobre isso ontem. As obras da carne têm que dar lugar, depois você confere de novo, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 23. As obras da carne têm que dar lugar ao fruto do Espírito. E isso só é possível se nós nascermos de novo. E nasce de novo aquele que, assim como Naamã, sobre quem falamos ontem, que se banhou 7 vezes nas águas barrentas do Rio Jordão, e através dessa orientação do profeta ele foi curado da sua lepra, precisamos passar também pelas águas do batismo, batismo de arrependimento, o qual João Batista disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá depois de mim um maior do que eu, mais poderoso, do qual eu sequer sou digno de carregar as sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso tudo que eu estou dizendo, a história de Naamã está no 2º livro de Reis, capítulo 5, e essa menção de João Batista, referindo-se ao batismo com água, está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, verso 11. Textos que estudamos ontem. Estou apenas trazendo à memória aquilo que nos pode dar esperança. E é um desafio. Vamos deixar isso bem claro, para que não restem dúvidas. É um desafio nascer de novo. É um processo. Mas nós já não repetimos aqui algumas vezes que só vive o propósito aquele que suporta o processo? Você quer viver o propósito de Deus para a sua vida? Eu quero. Você quer?
Eu, Alexander, quero. O propósito de Deus para a minha vida é algo que eu almejo. Mas eu sei que tem um processo. E só experimentarei o propósito se eu suportar o processo. Talvez você esteja aí no meio do processo. E eu quero te dar uma palavra de ânimo nesta noite. Não desista. Não desanime. Não olhe para o que outros pensam. Importa o que o Senhor pensa a seu respeito, a meu respeito. Os outros, ora os outros. O que vale é o que Deus tem. Quem mais? Quem mais, além do Senhor, tem palavras de vida eterna? Então importa pensamentos de quem não tem vida eterna para você e para mim? Gosto muito. Lemos esse texto e eu quero reler rapidinho hoje. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Diz assim o texto. Agora assim te diz o Senhor, aquele que te criou, que te formou. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não queimarás, nem a chama arderá em ti. E o texto continua, dizendo assim no versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Agindo eu, quem o impedirá? Eu tenho que ter isso muito claro. Passar pelos rios, pelas águas, pelo fogo é o processo. Mas Deus está conosco no processo. Deus está conosco no meio da situação crítica. Deus está conosco no meio da angústia, da aflição, no meio da prova. Como ele esteve com Daniel, como ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego, como ele esteve com José, como ele esteve com Moisés, como ele esteve com Davi, como ele esteve com Josué, como ele esteve com Jacó, como ele esteve com Abraão e tantos outros que passaram pelo processo e não perderam a fé. Amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas pela fé, tudo aquilo que cremos, tudo é possível àquele que crê. Pela fé. E se eu abro a Bíblia, lá na carta aos Hebreus, eu vou encontrar orientações claras e exemplos bastante objetivos de pessoas que passaram pelo processo. Isso está lá em Hebreus, capítulo de número 12. Todo o capítulo, capítulo 11. Todo o capítulo traz exemplos de pessoas, homens e mulheres, cuja Bíblia relata a sua história, que passaram pelo processo e pela fé eles obtiveram um bom testemunho, como está escrito no versículo 2 do capítulo 11. E se nós realmente alcançarmos esta postura,
no processo, nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Mas então, como chegar lá? Importa-vos nascer de novo. Deus tem sonhos para a sua vida, sabia? Sonhos que são mais altos do que os seus. Os sonhos de Deus, até tem uma canção que fala sobre isso, eu gosto bastante. Os sonhos de Deus, eles são maiores que os seus. A canção linda se eu não me engano, da pastora Ludmila Feber. Os sonhos de Deus. Escute depois. Os sonhos de Deus se cumprem, assim como sua palavra, desde que eu suporte o processo. O povo de Israel, quando deixou o cativeiro no Egito, Deus tinha um sonho para aquele povo. Que eles herdassem a terra prometida. Todos conseguiram? Não. Muitos ficaram pelo caminho. Então existem dois grupos de pessoas. Aqueles que alcançam e os que ficam pelo caminho. A qual destes grupos você faz parte? A qual deles você pertence? Daqueles que ficam pelo caminho? Ou dos que entram na terra prometida e tomam posse da bênção? Os que nascem de novo. Porque muitos, eis uma questão interessante, muitos daqueles que saíram do Egito não deixaram o Egito para trás, trouxeram o Egito dentro deles. Esses não herdaram a terra prometida. Ficaram pelo caminho. Entende como é inegociável deixar para trás o excesso de bagagem? Eles trouxeram o Egito na bagagem. Toda hora. No Egito tínhamos cebolas. No Egito tínhamos carne. No Egito tínhamos isto, tínhamos aquilo, tínhamos água. E Deus querendo suprir todas as necessidades daquele povo no deserto. Sabe, muitos de nós temos dificuldade em deixar o Egito para trás. Precisamos ter uma postura de quem deixa para trás o que ficou apegado à nossa história antes do Senhor. Assim como o nosso calendário ele não é dividido por um marco. Que dia é hoje? Hoje é dia 9 de julho do ano de 2020. 2020, o quê? Depois de Cristo. Assim como o nosso calendário, ele tem um divisor, que é Cristo, nós temos um período antes e um período depois de Cristo. É necessário que na nossa vida também haja um divisor. O mesmo, inclusive, Cristo. Há um marco, deve haver esse romper na nossa vida. Isso aqui se refere à sua vida antes de Cristo ou depois de Cristo? Obras da carne, antes de Cristo. Fruto do Espírito, depois de Cristo. Assim eu poderei me habilitar a herdar a terra prometida. Entendem o que é relevante nos dias atuais? O que tem faltado às pessoas? A crise, a pandemia e seus desdobramentos só evidenciaram, só valorizaram alguns efeitos que nós já tínhamos dentro de nós. Nossa carne. E muitos não estão conseguindo lidar com a pandemia porque estão diante do seu próprio eu, toda hora. E agora, alguns que têm que ficar mais em casa, menos circulação, ficam mais tempo ainda face a face consigo mesmos.
E nessa luta, e é uma luta, uma guerra entre carne e espírito, quem prevalece? Aquele que eu alimento. Falamos sobre isso ontem. Quem prevalece? Aquele que eu alimento. Quem você tem alimentado? Sua carne ou seu espírito? Como é que eu alimento o espírito? Palavra e oração. Sem falar no jejum, evidentemente. Como é que eu alimento a carne? Com o resto. É fácil. Dá para fazer uma definição por exclusão. Só um meio de alimentar o espírito. Buscando a Deus. Como é que eu busco a Deus? Palavra e oração. Oração e palavra. Aí eu alimento o espírito. Outras formas de buscar a Deus que misturam estas duas. Louvor, adoração, jejum. É um combinado, porque o louvor é algo poderoso, que me aproxima de Deus, que traz Deus para perto de mim. E tudo isso alimenta o espírito. O restante alimenta a carne. E qual você tem alimentado? Ah, mas eu tenho minhas atividades, eu trabalho, estudo, etc. Ok? Faça isso enquanto ora, enquanto ouve a palavra de Deus, enquanto estuda. Hoje em dia nós temos tantas ferramentas poderosas. Estou me dirigindo ao local de trabalho. Coloca uma palavra para você ouvir, ou uma canção de adoração e de louvor. Isso alimenta o seu espírito. Ah, tenho agora um tempinho. Leitura da palavra de Deus. Ah, não tenho condição de parar para ler. Temos várias ferramentas, através das redes sociais mesmo. Palavras de homens de Deus, de mulheres de Deus, que vão alimentar teu espírito. Tá executando alguma atividade? Coloca a palavra, coloca o louvor. Isso alimenta o espírito. Evidentemente a carne se enfraquece. E isso favorece a manifestação de Deus na sua vida. A manifestação do fruto do Espírito e não das obras da carne. Importa-vos nascer de novo. E eu tenho que nascer de novo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que pegar minha carne, minha natureza, minha vontade, meu querer, meu isso, meu aquilo e botar na cruz. Que venha o teu reino, Senhor, e que seja feita a tua vontade. Não é isso que Jesus ensinou a orar no Pai Nosso? Isso é diário. Começa quando você se levanta e acaba quando você vai se deitar. Aí eu poderei desfrutar do que a Bíblia diz. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Mas tem pessoas que estão vivendo na contramão disso. Ao contrário. E fazendo de tudo. A gente tem que tomar cuidado policial que a gente fala, para não falar palavras torpes, não maldizer. Isso afasta Deus. Porém, se eu glorifico, se eu agradeço, se eu bendigo, se eu dou graças a Deus, eu aproximo. Não é à toa. Escute o que eu vou lhe dizer. Essa figura é bastante elucidativa e autoexplicativa. É por isso que o Espírito Santo, ele é simbolizado por uma pomba. Quantos aqui já foram a um parque, a uma praia, a uma praça e viram os pombos? Como é que se atrai os pombos para perto? Eu tenho que jogar alimento para eles. Alguém que sai correndo consegue pegar um pombo? Só se ele estiver doente morrendo. Do contrário, não. Ele foge, ele voa, vai embora. Mas se eu oferecer a ele migalhas de pão ou algum tipo de semente da qual ele se alimente, ele vem. E fica comigo, e fica perto. Eu tenho que oferecer a ele alguma coisa que o atraia. O Espírito Santo não tem a simbologia. Quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, ele não desceu sobre Jesus sob a forma de uma pomba. Ele também é simbolizado como línguas de fogo lá no Pentecostes, mas vamos nos ater aqui à questão da simbologia da pomba. Porque Jesus acabava de ser batizado
E ele entregou a vida para o Pai ali. Então o Espírito Santo foi atraído e veio. O que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito para atrair o Espírito Santo? Porque senão as outras coisas passam a ser inúteis. Passam a ser infrutíferas e improdutivas. Se eu não atrair o Espírito Santo, o restante perde a razão de ser. E as pessoas têm feito o contrário. Você vê as pessoas em casa brigando, discutindo, reclamando, falando palavrões. No tempinho que tem é televisão, 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 internet, internet, internet. Isso atrai ou afasta o Espírito de Deus? O que vocês acham? Por certo que afasta. Mas se eu tenho uma postura de me levantar, de dar graças a Deus, de começar a fazer as minhas atividades, ouvindo louvor, de leitura da palavra, de meditação, de oração, oração na madrugada, o que eu faço com o Espírito de Deus? Eu atraio. E quando Deus está presente através do seu Espírito, a bênção vem. Tem muita gente fazendo o contrário, e aí a bênção não vem, a culpa é de Deus? Não! Quero ler com vocês um texto que falou comigo hoje de novo. Jeremias capítulo 29, olha só o que diz a palavra de Deus a partir do verso 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Isso aqui é Deus falando através do profeta, porque por causa da corrupção, da idolatria e do pecado do povo, Deus permitiu que o povo fosse dominado pela Babilônia, por Nabucodonosor mais especificamente. E o rei de Judá caiu diante do poderio militar da Babilônia. E o povo foi levado como escravo, como cativo para a Babilônia por 70 anos. Para se arrepender. Para voltar a buscar a Deus. Estava tudo muito bem, o povo se corrompeu. E Deus disse: cumprirei a minha boa palavra. Cumprido o período do cativeiro, por intermédio do profeta Jeremias, houveram inúmeros alertas ao rei e ao povo sobre a idolatria, sobre o pecado, para que eles se arrependessem, mas eles não deram ouvidos. Querido, Deus está te dando com essa pandemia uma oportunidade. Estão me ouvindo? Estão me compreendendo? Deus está te dando uma oportunidade de se reconciliar com Deus, de se reaproximar, de se arrepender, deixando de lado o que afasta o Espírito Santo e trazendo de volta a presença do Senhor através de uma mudança. E Deus deu a oportunidade para o povo se arrepender, eles não se arrependeram, então Deus permitiu o cativeiro. 70 anos na Babilônia. Mas Deus disse: cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para casa. Vocês voltarão para a sua terra natal, mas passarão por um período de processo na Babilônia. A Babilônia, no deserto, o lugar do processo às vezes não é o mesmo, mas é processo. Deus precisou trabalhar com o povo outra vez, o povo se endureceu. Infelizmente, na nossa geração, o povo se endureceu e Deus teve que permitir essa crise, essa pandemia, essa confusão que nós estamos vendo. Mas Deus tem um propósito. Deus não mudou o seu propósito para com a igreja, para com o povo de Deus. Até que o propósito de Deus é eterno, não é verdade? E aí houve a oportunidade. E o Senhor Deus continua dizendo através do seu profeta Jeremias, versículo 11 do capítulo 29. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você tem objetivo? Você tem um projeto? Pois bem, espera. Mas não espera como quem, então eu vou relaxar e aguardar. Não é isso. Espera como quem tem esperança. Atraia a presença de Deus e Deus vai colocar a mão nos seus projetos. Atraia a presença de Deus e Deus vai colocar a mão nos seus projetos.
Atraia o Espírito Santo e Deus vai agir na sua vida. Queridos, eu contei para vocês que eu recebi uma proposta de trabalho e fui orar a Deus se aquilo agradava o coração de Deus. Durante essa situação toda eu recebi a proposta de trabalho. Ainda não dei a resposta. E nem respondi aquela e recebi outra. E estou orando a Deus para saber o que agrada o meu Deus. Porque hoje me importa a vontade do Pai. Estou buscando a Deus para saber se isso não vai contra o que Deus tem para mim neste momento. Porque eu tenho buscado através da palavra. Estamos aqui todos os dias. Através da oração, eu dobro meus joelhos todas as madrugadas. Já há mais de mês. Num projeto chamado Quarto de Guerra. Quem quiser, eu falo mais sobre isso e convido para vir comigo. Estou orando a Deus também para ver se não faremos algo semelhante. No entanto, estou lutando para atrair o Espírito Santo para a minha vida. E eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes uma atitude impensada ou mal programada, sem ouvir a Deus, me leva para trás, afastando o Espírito Santo da minha vida. Eu disse para minha esposa essa semana, eu tenho certeza que hoje estou onde Deus quer que eu esteja, fazendo o que Deus quer que eu faça e executando o que Ele quer que eu execute. Portanto, há que se cuidar para não perder a bênção. E é esse o meu cuidado. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer. Supriu minhas necessidades. Tomou conta. Em tudo. O que farei eu? Diante de todos esses benefícios que o Senhor tem dado. Serei eu um filho ingrato? Que agora, então tá tudo certo, eu vou fazer o que eu quero. Não. O que eu farei diante de todos os teus benefícios, ó Senhor? De tudo que tu tens feito por mim? E Jeremias continua dizendo: então me invocareis, passareis a clamar, a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Senhor quer ser encontrado, sim, por você e por mim. Mas para que isso se cumpra, é necessário atrair a presença de Deus. Como é que eu atraio? Fazendo a vontade do Pai. Eu tenho que dar lugar ao Espírito e não à carne. E eu quero propor a você uma reflexão. A quem você tem dado espaço na sua vida? A sua carne ou ao Espírito Santo? Agindo Deus, quem impedirá? Eu sei o que Deus pensa a meu respeito. E eu quero viver os pensamentos dele para a minha vida. E você? Deseja viver aquilo que o mundo tem a te oferecer? Ou você prefere atrair o Espírito Santo para viver o que Deus pensa a seu respeito? Veja o que diz aqui: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Para viver os pensamentos de Deus a nosso respeito, nós precisamos atrair o Espírito Santo para a nossa vida. E não há outra maneira de atraí-lo que não seja através de busca incessante a presença do Senhor. E eu repito, para buscar a Deus é necessário orar. Você tem orado? Para buscar a Deus é necessário
buscar a palavra, ler, estudar a palavra? Você tem buscado? Você tem dobrado os seus joelhos? Você tem clamado a Deus? Você tem procurado agradar aos homens? E isso inclui a você mesmo? Ou você tem buscado agradar a Deus? Qual é a prioridade na sua vida? Veja que Jesus mesmo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. O que é amar a Deus? Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. João capítulo 14. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mas para que ele se manifeste, eu devo manifestar primeiro o meu amor a Deus. E como é que eu manifesto o meu amor a Deus? Guardando os seus mandamentos. E que mandamentos são esses? Busque a face do Senhor. Existe um texto no livro do profeta Isaías que diz: buscai a Deus enquanto está... buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque infelizmente haverão dias em que não se poderá mais encontrar a Deus. Quando a igreja for recolhida desta terra, haverá dias para aqueles que ficarem que não se poderá mais encontrar a Deus. E aí virá a tribulação. Aí já estamos falando do Apocalipse. Então devemos buscar a Deus enquanto se pode achar. Ah, mas o Apocalipse, talvez Jesus não volte na minha geração. Verdade. Mas você tem prazo de validade como eu também tenho. Quem de nós, você, eu, independente da idade, sabe quantos anos lhe restam? Os jovens têm essa dificuldade, né? Deixa eu curtir primeiro, depois eu penso em buscar a Deus. É só gente velha que morre? Jovens também não morrem? E aí? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E tu, o que tens a apresentar? A gente fala: deixa eu casar primeiro. O outro diz assim: não, deixa eu ganhar dinheiro primeiro. Deixa eu ter meus filhos primeiro. E aí? Pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor. Como diz aqui também: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar a Deus, queridos, não é algo tão complexo assim. Não é algo tão absurdo. É muito mais simples, mas requer um preço. Qual é o preço? Que ele cresça, que eu diminua. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, na terra como é nos céus. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Desce à casa do oleiro. E estando o oleiro a trabalhar sobre a roda, o vaso se lhe estragou. E ele formou daquele barro um outro vaso, conforme lhe agradou. Acaso o Senhor não pode fazer o mesmo conosco? Aliás, é o que ele deseja. Deixando para trás o velho homem, prossigo para o alvo, diz o apóstolo Paulo. Qual é o alvo? Cristo. A vontade dele. O chamado de todos nós
É tempo. A hora esta já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura. Eu não sei que tipo de processo você está enfrentando na sua vida. Eu não me refiro a processo judicial, ok? Eu me refiro a caminhada, jornada. Eu não sei que tipo de deserto ou de cativeiro na Babilônia você está passando, não. Você sabe. Assim como sei os meus. Mas eu posso lhe assegurar que se você, no processo, suportar, você viverá o propósito. Agora, isso requer uma escolha. Isso requer uma atitude clara, objetiva. Mudança de atitude. Metanoia. Arrependimento. Deus nos dá a oportunidade de recomeçarmos. Deixando para trás, esquecendo, apagando completamente o nosso pecado. Desde que nós nos arrependamos. E não continuemos nas mesmas práticas. Ele lança no mar do esquecimento nosso pecado, nosso passado. No nosso caso, o nosso passado não nos condena. Eu li recentemente para vocês, ontem reli para vocês, capítulo 8, versículos 1 e 2 da carta de Paulo aos Romanos. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Mas quem são os que estão em Cristo Jesus? As novas criaturas. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. E como é que eu lido com tudo isso? Como é que eu trabalho tudo isso? É necessário nascer de novo. Todos querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Oh, glória a Deus! Mas para isto, é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer do Espírito, não verá o reino dos céus. Não há lugar para carne no reino dos céus. No reino de Deus, só há lugar para o Espírito. Aqueles que permanecem na carne não entram no reino de Deus. É simples assim. E isso gera uma guerra entre carne e espírito. Qual desses prevalece hoje na sua vida? A carne ou o espírito? Todos querem viver o melhor que Deus tem. Todos. Todos querem experimentar as bênçãos do Senhor. Mas quantos destes estão dispostos a deixar as coisas velhas ficarem para trás? Eis a questão. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, se não é nova criatura, não está em Cristo, compreende? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Logo, se não é nova criatura, não está em Cristo. Compreendem? Chegou o momento de tomarmos uma posição, uma atitude, uma decisão na nossa vida. Se queremos ou não. Gosto muito daquela citação na qual Josué se posiciona. Bem, estamos aqui. Decidam a quem vocês servirão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Vocês vão servir os deuses que são cultuados nestas terras que nós estamos conquistando? Ou servirão ao Senhor Deus dos exércitos? Isso é com vocês. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu tenho colocado isso de uma forma muito clara diante de Deus. Todas as vezes que dobro meus joelhos, eu começo falando isso com Deus. Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que está acontecendo do portão de casa para fora. Aí é com cada um. Mas aqui dentro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim, nos posicionando, nós temos condições de atrair o Espírito Santo. E aí sim, viver o que Deus pensa a nosso respeito. Eu não quero viver o que as pessoas pensam a meu respeito. Eu não quero viver o que outros pensam a meu respeito. Eu quero viver o que Deus pensa a meu respeito. E você? A partir daí surge a necessidade de uma escolha. Qual é a sua? Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse texto é libertador, é poderoso, é maravilhoso. Tome posse. Quero deixar bem claro que o Senhor está te convidando a viver algo novo. Você tem essa clareza? Isso está nítido para você? Que Deus está te convidando a viver algo novo? Fica a pergunta. Você quer viver novidade de vida? Evangelho é boa nova, boa notícia. Notícia esta. Igual noticiário. Extra, extra, extra. É chegado o reino de Deus sobre a terra. O reino de Deus chegou para você. O reino de Deus chegou para mim. E ele está mais próximo do que nunca. Essa pandemia tem evidenciado isso. Agora cabe a nós fazermos a nossa escolha. A quem nós serviremos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a vocês, já não sei. Mas eu e a minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. A hora é esta. A hora é esta. Você quer ver alguma coisa diferente na sua vida? Ou está satisfeito, está tudo bem como está? Se você quer viver o novo de Deus, o especial, algo diferente na sua vida, atraia o Espírito Santo para você. Batismo com o Espírito Santo começa desse princípio. É um transbordar. Mas não há como ser batizado no Espírito Santo sem passar pelo batismo do arrependimento. Quando eu me arrependo, eu me coloco, eu me posiciono para atrair o Espírito Santo. E ele vem. Ele vem. A oração é poderosa. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Coloque seu joelho no chão. Busque a face do Senhor, a fim de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E aí, viver os sonhos de Deus para a sua vida. Eu quero viver os sonhos de Deus para a minha vida. E você? Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Uma noite abençoada de paz e de descanso. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Uma excelente noite de descanso. Um ótimo dia de sexta-feira amanhã.
e estaremos juntos a partir das 22 horas, buscando cura através da palavra de Deus. Nesse meio tempo, conto com a sua ajuda para compartilhar estas lives, tanto no Instagram quanto no Facebook, no nosso canal do YouTube. Compartilha. Manda para os teus seguidores, manda para os seus amigos. Entre em contato. Convida para estar conosco. Ou passo o meu contato para as pessoas que a gente conversa também, não tem problema nenhum. Alguns preferiram assim, já fiz isso também. E assim a gente vai disseminando essa palavra para a glória de Deus. Deixo com vocês o meu abraço, o meu beijo carinhoso. E se Deus quiser, amanhã estaremos juntos novamente. Até lá, cuidem-se, juízo, e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.